Então vamos começar Mateus capítulo 28. Todo líder da igreja, que lidera alguma área da igreja, precisa entender algumas coisas antes de entender a sua função como líder. Então, mais importante do que entender o que é que eu tenho que fazer como líder de gravadores, o que é que eu tenho que fazer como líder de jovem, o que é que eu tenho que fazer como líder do Ministério da Mulher ou como ancião, você tem que entender qual é o propósito da igreja adventista do sétimo dia. Porque tudo que nós fazemos como igreja tem que ter um propósito. Dá para guardar essa frase? Tudo que nós fazemos como igreja tem que ter um propósito. E esse propósito não é o que você acha. Esse propósito não é o que você pensa. Esse propósito é o que está revelado na palavra. E o propósito, muito obrigado. E o propósito, o chamado de Deus para a igreja, está na inauguração da igreja, quando Jesus Cristo estava deixando os discípulos para continuar a igreja agora sem ele fisicamente. Mateus 25, verso 18. Desculpe, Mateus 28, verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazer discípulos em Campo Grande. Não está aí? Está em Campo Grande aí na sua Bíblia? Não. Quando Jesus Cristo apresentou o propósito da igreja, ele não falou apenas para fazer discípulos, ele não apenas falou batizar, ele não falou apenas ensinar, mas ele disse que tudo isso tinha que ser feito com um propósito, e um propósito mundial. Então, tudo que nós fazemos como igreja precisa seguir o propósito do primeiro chamado dessa igreja. E o primeiro chamado dessa igreja é pregar o evangelho no mundo inteiro. Nada do que fazemos nessa igreja pode pensar apenas na igreja local. Tudo que fazemos devemos pensar na igreja como um todo. Um dia uma pessoa me perguntou assim: pastor, qual é o maior desafio da igreja adventista, na sua opinião? E eu disse: olha, o maior desafio, sem dúvidas, da igreja adventista é como manter essa igreja unida. O que Satanás mais tem tentado fazer é nos separar. Nós somos mais de 22 milhões de adventistas no mundo. Estamos espalhados em mais de 200 países e falamos mais de 400 línguas diferentes. Imagina a dificuldade de manter esse povo todo junto. Você tem 3 pessoas em casa e já tem dificuldade de manter as 3 unidas. Imagina manter 22 milhões de adventistas. Então, o líder de qualquer departamento, ele tem que pensar assim: eu tenho que fazer isso para os jovens, isso para o Ministério da Mulher, isso para o ancianato, mas o meu principal objetivo é manter a unidade do povo de Deus. E tem 3 coisas que mantêm a unidade da igreja. Primeira, a nossa doutrina. Dá para guardar isso? A primeira coisa que mantém a unidade da igreja adventista é a nossa doutrina. Onde você for no planeta, a igreja adventista tem as mesmas crenças fundamentais. E eu não sei se emociona você, mas me emociona. Se você sair daqui agora e for para uma igreja adventista no Japão e perguntar o que é que vocês creem aqui no Japão, eles vão dizer assim: as mesmas coisas que vocês creem no Brasil. E como é que nós temos a mesma doutrina no mundo inteiro, se somos tão diferentes em tantas culturas diferentes? Só tem uma razão: é que a nossa doutrina é criada da mesma fonte, da palavra de Deus. Então, não importa que departamento você lidera, o seu principal objetivo é fazer as pessoas que você lidera estudarem esse livro. Se as pessoas que você lidera estiverem preocupadas em que evento você vai fazer, em que programa você vai fazer, em que acampamento você vai fazer, e não enquanto você vai fazer estudar a Bíblia, você tem que repensar o seu ministério. Diretores de clube, diretores de jovens, diretores do Ministério da Mulher, o seu grande objetivo é manter as pessoas que você lidera amando e estudando diariamente esse livro, porque esse livro nos mantém unidos. É por isso que de vez em quando aparece alguém dizendo assim: o Espírito Santo não é Deus. Aí tem gente que não está firme na palavra e vai com eles. Por quê? Porque teve programa, evento, mas não teve Bíblia. Então quer ajudar a igreja a manter-se unida, erga esse livro no teu ministério, no que você faz, e faça com que as pessoas que você lidera estudem esse livro e façam isso diariamente.
Segunda coisa que mantém a igreja unida, e você como líder tem que lutar por isso, a nossa missão. Qual é a segunda coisa? A nossa missão. A nossa missão nos mantém unidos. Um adventista do sétimo dia, meus irmãos, deveria ser conhecido como uma pessoa que todo dia se levanta com um forte desejo de falar de Jesus para outras pessoas. Não importa o ministério que você lidera, você tem que fazer com que as pessoas que você lidera sejam apaixonadas por falar de Jesus para outras pessoas. Não importa, não existe na igreja um ministério que cuida de missão. Ah não, pastor, mas quem cuida de missão de verdade não é o pessoal do Ministério Pessoal e de Evangelismo, não. Não existe ministério de missão na igreja. A igreja é missão. Então você tem que abandonar a ideia de que o seu chamado é organizar a escola sabatina. Acima disso é fazer as pessoas que você lidera na escola sabatina amarem a palavra e amarem o desejo diário de compartilhar Jesus com as outras, porque isso nos mantém unidos, irmãos. O que mantém uma igreja unida não é não ter fofoca na igreja. Pode até ser que a sua igreja não tenha fofoca, mas se está todo mundo só sentado assistindo o sermão, logo vai aparecer fofoca nessa igreja. Porque o que mantém a igreja unida é todo mundo está envolvido fazendo alguma coisa. Se você esquecer tudo que eu vou falar essa tarde, eu queria que você guardasse isso aqui. Todo adventista tem que ter duas coisas na vida: um ministério e uma missão. Ministério é o que a gente faz na igreja. Tem gente que tem ministério da música, ministério da recepção, ministério da sonoplastia, ministério da criança, ministério dos gravadores. Isso é ministério. Tem um ministério, se envolva com o ministério. Mas todo adventista tem que ter também uma missão. E missão é o que a gente faz fora da igreja. Tem muito adventista em outros lugares, aqui não, que vivem brigando pelo cargo, pela função. Aqui não, em outros lugares que eu conheço. E briga para ser ancião, e briga para continuar sendo diretor, e briga para ser isso, porque ele só quer o ministério. Eu tenho que dizer, Senhor, eu quero um ministério, eu quero me envolver com o ministério, mas acima disso eu quero ter uma missão. Isso que eu estou fazendo agora, por exemplo, não é minha missão. Falar para um monte de crente, isso não é minha missão. Isso aqui é meu ministério pastoral. Sabe qual é a minha missão? Minha missão é compartilhar Jesus através dos livros, e como eu amo essa missão. Pastor, mas você não é na área de mordomia cristã? Não, eu sou cristão. E acima de ser de um ministério de mordomia cristã, eu preciso me envolver com a missão para que a minha vida espiritual seja sólida. Quando eu cheguei em Brasília, onde estou morando agora, eu disse, eu estou com um problema, porque eu dava estudos bíblicos para os meus vizinhos, mas eu fui morar num lugar que todo vizinho era da igreja. E eu disse, Senhor, me livra de tanto crente, é muito crente nessa igreja. Meu vizinho da esquerda é crente, meu vizinho da direita é crente, o vizinho da frente é crente, Senhor, é crente demais, me livra de tanto crente. E eu disse, eu quero uma pessoa para dar estudo bíblico, só uma, eu não conheço ninguém ainda. E um dia eu estava lá no refeitório, no escritório que eu trabalho da igreja, tem um refeitório e toda quarta-feira o advogado que trabalha lá no escritório, ele dava estudos bíblicos para dois homens, um advogado e um dentista. E um dia ele disse assim, pastor, olha, hoje eu tenho uma reunião exatamente na hora do almoço, eu não queria cancelar o estudo, o senhor pode dar o estudo? Eu disse, claro. E eu fui dar o estudo bíblico, na semana seguinte ele me pediu de novo, na terceira semana de novo. Aí esses dois homens disseram assim, pastor, nós temos um grupo de amigos que precisam muito ouvir isso que o senhor está falando. O senhor pode ir lá compartilhar a Bíblia com esse grupo de amigos? Vamos reunir toda segunda noite. Eu disse, claro, eu vou lá. Eu tinha pedido quantas pessoas para Deus? Quando eu cheguei lá, tinha 38 pessoas. Eu disse, Senhor, mas eu só pedi uma. E agora eu tenho a minha igreja em Brasília. Eu não tenho igreja física como um pastor distrital, mas essa classe bíblica está sendo a minha igreja, e lá eu estou cumprindo a missão. Os meus filhos vão lá, um abre a Bíblia, outro fica na recepção, porque eu tenho que apaixonar meus filhos pela missão do jeito que minha mãe me apaixonou. A minha grande paixão não é o ministério que eu exerço na igreja. A minha grande paixão é quanto esse ministério pode me preparar para a missão lá fora. Eu sou filho de uma mulher que trabalhava de manhã e à tarde, e todas as noites minha mãe pegava os 3 filhos, cada um segurando uma barra da saia, e ia dar estudo bíblico. Todas as noites, todas as noites, todas as noites. Sabe o que minha mãe fez conosco? Minha mãe passou essa paixão, e eu estou tentando passar agora para os meus filhos. Então, o que você puder fazer
para que as pessoas que você lidera sejam apaixonadas por falar de Jesus, por compartilhar Jesus. Esse é o seu papel. Não é do ministério pessoal nem do evangelismo da igreja, é de todos os ministérios. Porque isso mantém a igreja. Primeira coisa que nos mantém unido, a nossa doutrina. E por que temos a mesma doutrina? Porque temos a mesma fonte. Qual é a sua parte nisso? Estudar a Bíblia, conhecer a verdade. Segunda coisa que nos mantém unido, a nossa missão. Toda vida a gente tem que ter duas coisas. Primeiro, ministério. Segundo, ministério na igreja. Missão é onde? E o que é que você tem que fazer? Envolver todo mundo na missão. 14 anos de idade eu tinha, estava dando um trabalho na igreja, ninguém sabia o que fazer comigo. Não tinha diácono que desse conta. Levei a orelha, puxar, hoje não pode mais, né? O diácono não pode mais puxar a orelha, no meu tempo podia. O diácono me dava uns puxão de orelha assim. E aí um dia uma irmã Zefinha bateu na minha casa, aí disse assim: você vai dar estudo bíblico comigo agora toda semana. Eu digo: eu não vou não. Ela disse: você vai. E ela era uma mulher. E eu comecei a dar estudo, ela disse: você não fala nada, você só ouve. E ela era tão firme, assim, tão temperamento forte, que me arrastava e eu ia lá para o meio do estudo bíblico. Eu disse assim: eu vou dar metade do estudo, você dá outra metade. Eu não sei não, sabe sim, você já ouviu eu dando estudo, você agora já sabe. Lá no final do estudo, ela disse: você vai passar o estudo sozinho. Aquela mulher salvou a minha vida. Foi naquele estudo bíblico que Deus me chamou. Um dos chamados que eu tive para ser pastor foi com aquela irmãzinha lá. Sempre que eu voltava à minha cidade, no interior de Pernambuco, eu procurava a irmã Zefinha para agradecer e dizer: irmã Zefinha, qualquer pessoa que um dia diga que aceitou Jesus através do meu ministério vai ter que ir no céu agradecer a senhora. Sabe por quê? Porque ela era uma líder que pensava: eu não posso fazer sozinha, eu tenho que levar alguém comigo. Nunca recepcione sozinho. Procure um adolescente na igreja e leve ele na recepção com você. Nunca vai dar um estudo bíblico sozinho. Pegue um jovem que está mais ou menos na igreja e arraste ele com você. Nunca passe a lição sozinho. Você é professor? Não passe a lição sozinho. Você diz assim: olha, semana que vem você vai passar a lição da segunda, você vai passar da terça, você vai passar da quarta. Envolva as pessoas. Você não é dono de um departamento da igreja. Você é um líder para fazer com que outros sejam líderes melhores do que você. Eu não quero magoar ninguém aqui, porque eu não conheço a história de ninguém. Mas não tem nenhuma vantagem um ancião dizer assim: eu sou ancião, pastor, há 25 anos. O que você deveria dizer: pastor, eu sou ancião e peguei um jovem, passei o ano inteiro capacitando a ele. A comissão da igreja pode escolher que ele vai ser um ancião melhor do que eu, porque eu ensinei ele a ser um ancião melhor do que eu. Então você tem que estar olhando as pessoas e dizendo assim: quem vai ser um líder melhor do que eu? Quem vai ser um líder melhor do que eu nessa igreja? Ellen White disse que a maioria das pessoas na igreja não trabalha porque não lhe é ensinado a fazer um trabalho. Então não é porque a gente, porque o povo não quer trabalhar, pastor. Ellen White diz: não. E eu acho que a Ellen White sabe mais do que a gente. Ela diz: a maioria das pessoas da igreja não trabalha porque ninguém lhes ensina um trabalho útil a fazer. E irmã Zefinha me arrastou e me ensinou a dar estudo bíblico. E hoje eu sou apaixonado, estou tentando apaixonar os meus filhos. Mas tem uma terceira coisa que mantém a igreja unida, e é sobre isso que eu quero gastar um pouquinho mais de tempo hoje, e que todo líder precisa entender. Você sabe por que o nosso propósito como igreja é um propósito mundial? Porque o sacrifício de Cristo, ele foi mundial. Ele não morreu por um país. Jesus Cristo não morreu por uma cidade, ele morreu por todo o planeta. Você sabe por que o nosso propósito como igreja mundial? Porque a nossa mensagem é mundial. Abre Apocalipse 14, verso 6. Olha o que diz lá, Apocalipse 14, verso 6. Apocalipse 14, verso 6 diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Você já deve ter ouvido que quando a Bíblia fala anjo, a palavra anjo na língua que a Bíblia foi escrito é a mesma palavra de mensageiro. Então anjo e mensageiro é a mesma palavra na língua bíblica. Então quando ele está dizendo assim: eu vi, aqui está falando do povo que vai ver no tempo do fim. Eu vi um povo lá no tempo do fim, que eles eram esses mensageiros que Deus mandou. Só que eles não iam engatinhando, eles não iam caminhando, eles iam a que velocidade? Sempre que na profecia bíblica aparece voando, está falando da intensidade, da velocidade. Então ele está dizendo: eu vi uns mensageiros lá no tempo do fim, só que eles tinham pressa. E tem muitos de nós que devemos ser esses mensageiros, mas não temos pressa.
não temos pressa de pregar para a pessoa que está no nosso trabalho, na nossa faculdade. Eu fui pastor numa cidade em Salvador, na Bahia, e lá tinha uma igreja que, até hoje tem uma igreja que está num bairro muito elitizado da cidade. Esses artistas aí famosos da Bahia, todos têm casas lá em condomínios muito luxuosos. E a igreja naquele bairro colocou na cabeça que não dá para pregar nesse bairro, não dá. O povo não abre as portas, a gente não tem acesso a ninguém. Então, quando ia entregar o missionário, essa igreja ia para outro bairro. Quando ia fazer feira de saúde, ia para outro bairro. Não dá para pregar aqui. Até que alguém teve uma ideia, disse assim, vamos mandar um e-mail para Novo Tempo. Lembra que a Novo Tempo fica todo o tempo oferecendo estudo bíblico? Estude a Bíblia, estude a Bíblia. Vamos mandar um e-mail para Novo Tempo para saber se, por acaso, não tem alguém aqui das ruas vizinhas da igreja que está estudando a Bíblia para Novo Tempo. Aí alguém disse assim, que nada, esse povo tem 500 canais de televisão, quem vai encontrar Novo Tempo? Mas vamos mandar. Imediatamente a Novo Tempo retornou, dando o endereço de 178 pessoas nas ruas ao redor da igreja, que já estavam no primeiro, segundo e até terceiro estudo bíblico. Pegaram esses nomes, colocaram no telão da igreja, e uma irmã nossa, que é professora do doutorado da Universidade Federal da cidade, ela começou a chorar. Alguém perguntou, irmão, o que foi que aconteceu? Ela falou, está vendo esse terceiro nome aí da lista? É minha vizinha de porta, há mais de 10 anos. Uma mulher muito importante, que eu pensei que ela não queria nada com Deus, mas aí está dizendo que ela já teve 3 estudos bíblicos. Então não é ela que não quer nada, sou eu que não quero nada com a missão. Meus irmãos, Jesus falou e Jesus não mente. A terra já está pronta para a colheita. A questão é que a gente está com medo. A gente pensa, essa pessoa na universidade não quer nada, esse povo na universidade é muito perdido. Esse povo no meu trabalho não quer nada com Deus, esse povo só vive perdendo. Na verdade, eles estão tão desesperados que estão procurando coisas para tentar preencher, e a gente entende que vai preencher. Então nós temos que ter pressa, é o que João disse, tenha pressa. Então vi outro anjo. Quem devem ser esses anjos? Quem devem ser? Nós. E devemos ir a que velocidade? Pregando com rapidez. E não é pregar um evangelho de liquidação, é pregar um evangelho que sempre funcionou. A verdade que sempre funcionou, não tenha medo da verdade. Mas devemos pregar onde? O que é que diz aí o texto bíblico? Olha para o texto bíblico. Devemos pregar onde? Em cada nação, tribo, língua aí. Pastor, então aí já não sou eu. Por quê? Eu nunca saí do Brasil. Como é que eu vou pregar o evangelho em cada nação, tribo, língua e povo? E aí está dizendo que cada mensageiro deve ir a toda pressa e deve pregar em cada nação, tribo, língua e povo. E eu quero dizer para você que Deus criou através da igreja uma maneira de você ser esse mensageiro. E é sobre isso que eu quero falar para você. Nós temos um propósito mundial, um ministério mundial, um chamado mundial, uma mensagem mundial, mas fazemos parte de uma igreja local. Mas olha o que essa citação do Serviço Cristão diz. A igreja é um instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Desde o princípio tem sido o plano de Deus que através da sua igreja seja refletida para onde? Então a igreja é local, mas ela tem que refletir a mensagem para onde? Para o mundo inteiro, a plenitude e suficiência. Aos membros da igreja a quem ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, compete manifestar a sua glória. E como é que Deus faz isso? 20% do nosso dízimo e 40% das nossas ofertas não ficam na região que nós fazemos parte. Eles vão para outros lugares do mundo. E essa é a terceira coisa que mantém a unidade da igreja. Primeiro, doutrina. Segundo, missão. E terceiro, a maneira como a igreja lida com as finanças. Olha o que diz essa citação. O dinheiro de Deus. De quem é o dinheiro? De quem é o dinheiro? De Deus. De Deus. O dinheiro de Deus deve ser usado não apenas em nossa vizinhança imediata, mas nos países e ilhas longínquas. A igreja pegou esse princípio bíblico de pregar em cada tribo, língua e nação e disse: o recurso não vai ficar todo na igreja local. O recurso ele vai para pregar o evangelho em cada tribo, em cada língua, em cada nação. Ellen White tem uma história, ela contava uma história de um empresário que disse assim: eu prego o evangelho 24 horas por dia. E alguém perguntou: como é que você pode pregar 24 horas por dia? Ele disse: durante o dia eu prego com os meus dons onde eu estou, e à noite, enquanto estou dormindo, alguém continua pregando na China através das ofertas que eu mando para a igreja. Você já pensou nisso?
Deixa eu contar umas coisas bonitas aqui para vocês. Quem aqui é adventista há 10 anos? Ou mais? 10 anos ou mais? A grande maioria. A cada 100 reais que você entrega de oferta, 20 vai para a Associação Geral. Deu para pegar a conta? A cada 100 reais que você entrega de oferta, 60 fica na igreja local e 20 vai para a Associação Geral. Uma parte desses 20, 70, na verdade 60% desses 20 que vai para a Associação Geral, todo ele vai para esses projetos da contracapa da missão. Lembra que na missão todo trimestre tem um mapa? Sim. Que todo trimestre muda? Sim. Eu peguei na CPB a capa das missões dos últimos 10 anos, porque eu tenho uma curiosidade. Eu quero saber para onde minhas ofertas foram nos últimos 10 anos. Sabe o que eu descobri? Que uma pessoa que é ofertante há 10 anos, a oferta dela já foi para 154 países. Alguém aqui já visitou 154 países nos últimos 10 anos? Fisicamente não, mas através da igreja você foi. Você já pensou nisso? Eu fui, há alguns anos, convidado para ir pregar num país chamado Moçambique. E passei um tempo lá. E uma pessoa me disse: pastor, eu sei que em Moçambique é muito difícil Bíblia. Então eu vou lhe dar $15 mil para você comprar todo de Bíblia. Quando eu cheguei lá, o governo tinha colocado uma lei que estrangeiros não podiam trocar dólar por metical, que é a moeda de Moçambique. E eu só poderia comprar as Bíblias se eu tivesse a moeda local, eles não aceitavam dólar. Então eu tinha que dar um jeito, mas o governo não deixava trocar dólar por metical. E o presidente da associação disse assim: pastor, só tem um jeito. Tem um grupo aí de muçulmanos que eles trocam dólar por metical, mas é um lugar perigoso. De vez em quando tem sequestro, tem assalto, porque sabem que tem dinheiro lá. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos orar hoje e amanhã a gente vai lá trocar. Eu nunca orei tanto, eu me consagrei tanto. E nós no outro dia fomos, trocamos o dinheiro. Não tinha Bíblias na sociedade bíblica da cidade. Tivemos que viajar 600 quilômetros para comprar Bíblia. Quando voltamos, distribuímos Bíblia para todos os pastores, para levarem para todo o país. Sabe por que eu estou contando essa história? Porque há 5 trimestres atrás, a lição da Escola Sabatina dizia: a oferta desse trimestre vai comprar Bíblias para Moçambique. Em outras palavras, eu viajei 18 horas, tive que enfrentar lá a troca desse dinheiro, tive que viajar 600 quilômetros para poder comprar Bíblias. E todos vocês que entregaram ofertas há 5 trimestres atrás, também levaram Bíblia para Moçambique sem sair da sua igreja. Porque esse é o plano de Deus. Deus nunca pensou numa igreja local. Deus sempre pensou que a igreja local tem que ter o pensamento mundial. Por isso que é tão perigoso, querido líder, é tão perigoso quando um líder diz assim: eu vou entregar minha oferta, mas só se for para o meu departamento. Deus não tem um departamento de igreja local. Deus tem uma família que está dividida para o planeta inteiro. Então, quando você direciona a sua oferta para a sua igreja local, para o seu departamento, o que você está dizendo de verdade é: o meu departamento é mais urgente e importante do que a obra de Deus em todo o mundo. Pastor, mas minha oferta é tão pequenina, não vai fazer diferença. Deixa eu contar uma história. Quando eu estava indo para Moçambique, antes de ir, eu preguei na igreja e falei: olha, irmãos, eu estou indo, agradeço a Deus porque estou levando $15 mil para comprar de Bíblia. Na saída, um irmão me procurou. E ele disse assim: pastor, eu fui tocado pelo que o senhor falou aí. O senhor falou que a Bíblia custa R$15. Eu vendo picolé. Pastor, mas por favor, leve esses R$15 e compra uma Bíblia lá. Eu estava levando $15 mil e eu estava levando R$15. Mas aqueles R$15 eu comprei uma Bíblia a mais. E eu espero no céu encontrar a pessoa que recebeu aquela Bíblia, o irmão que vendia picolé, e juntar as duas famílias. Amém. E essa família que recebeu uma Bíblia de R$15 vai agradecer ao irmão que vendia picolé e que deu os R$15. Então, nas mãos de Deus não é R$15. Nas mãos de Deus pode ser a salvação de uma família inteira ou de uma geração inteira. Você entende? Então, quando eu começo a dizer assim: não, eu vou direcionar minha oferta é para o que eu quero, minha oferta é para o meu departamento, você pode até se virar mais egoísta do que antes da oferta. No meu segundo distrito pastoral, nós tínhamos que, eu como pastor, isso é duro para um pastor, mas nós tínhamos que disciplinar um irmão, e já tinha sido votado. Eu fui visitá-lo, orar com ele, ele estava muito chateado. E ele disse assim: vocês vão
Vamos me disciplinar? Então é o seguinte, abra a igreja 2 horas que eu vou levar o som, porque quem deu o som fui eu. Ele tinha direcionado a oferta dele toda para comprar o som da igreja. E ele nunca deixou de achar que ele era o dono do som. Eu abri a igreja e levou o som. Sabe o que aconteceu com a oferta daquele irmão? Ele se tornou mais egoísta dando a oferta do que sem ter dado a oferta. A oferta que ele deu fez mais mal para ele do que antes de ser ofertante. E esse não é o objetivo da oferta. O objetivo da fidelidade é arrancar o egoísmo. Mas às vezes quando eu dou só para o que me interessa, eu estou me tornando mais egoísta do que antes. Eu conheci uma pessoa que ela dava a oferta toda para o rol do berço, enquanto os filhos estavam no rol. Quando o filho passou para o jardim, ela pegou, deu para o jardim. Agora meu filho está no primário, agora minha oferta é só para o primário. Sabe o que, é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo assim, a oferta é para mim mesmo, para o que interessa a mim, para o que vai atender a minha família. E nós não somos igreja de uma família, nós somos uma igreja de uma família que está ao redor. E enquanto você está pensando só no teu departamento, a igreja está pensando em uma igreja em outro lugar que se reúne embaixo de um pé de árvore, que precisa ter mais do que o que você já tem. É só quando a gente enxerga a realidade difícil de outros que a gente vê quão abençoado a gente é. Eu estava dizendo na Igreja Central hoje que agora em janeiro eu participei de um projeto missionário e levei minha família para a Amazônia. A igreja tem um instituto de missões na Amazônia que eles levam barcos para atender as comunidades ribeirinhas. E eu levei os meus filhos porque eu queria que eles vissem a vida de verdade. E nós passamos 12 dias lá dormindo na rede, dentro do barco, pintando casas, reconstruindo casas. Os médicos, foram 18 médicos atendendo a população. À noite eu fazia o evangelismo. E aí, meus filhos, de vez em quando, papai, eu quero um celular. Eu não tenho como agora. Papai, mas eu quero isso novo. Eu não tenho como agora. E de vez em quando o filho adolescente reclama, mas eu quero, mas eu não posso. Aí meus filhos viram um menino pedindo arroz para a mãe. Quando eles voltaram para o barco, disseram, acabou minha necessidade. Eu estou querendo um celular, o menino está querendo arroz. Às vezes, quando a gente pensa só na nossa igreja, na nossa necessidade, a gente pensa, não, o meu dinheiro tem que ficar todo aqui. Mas quando a gente começa a pensar na igreja de Deus ao redor do mundo, a gente diz assim, não, meu dinheiro tem que ser compartilhado, mesmo que seja pouco. Tem que ir para cada tribo, para cada língua e para cada nação. Deixa eu dizer coisas lindas que a igreja tem feito. Existe uma parte do mundo que é chamada de janela 1040. Essa parte aí, laranja do mapa. Nessa parte do mapa, gente, que são todos esses países aí do lado, vivem 3 bilhões e 600 milhões de pessoas. Para você ter ideia o que é isso, de cada 3 pessoas do planeta, 2 vivem nessa faixa aí, laranja. Existem 84% da população de lá, são pessoas abaixo da linha da pobreza. Tem 1,1 bilhão de muçulmanos, 1 bilhão de hindus, 600 milhões de budistas, apenas 1% de cristãos e 0,001 de adventistas. Esses dias, o pastor Ayrton Killer, que é secretário da Associação Geral, ele propôs para todas as divisões que nós já estamos avançando com o Evangelho de maneira muito poderosa aqui na América do Sul e em algumas outras divisões, mas que essas pessoas, elas não vão conseguir pregar o Evangelho. Deixa eu falar uma conta bem rápida para vocês. Se cada adventista da América do Sul levasse uma pessoa para Jesus por ano, pegaram aí a conta? Se cada adventista da América do Sul levasse uma pessoa para Jesus por ano, em 18 anos, toda a América do Sul seria adventista. Deu para pegar a conta? Vou repetir. Se cada adventista aqui da América do Sul levasse uma pessoa para Jesus por ano, e essa pessoa ficasse na igreja, ganhando outra pessoa, em 18 anos, toda a América do Sul seria adventista. Se a mesma coisa acontecesse nessa região, se cada adventista que tem lá levasse uma pessoa, levariam 650 anos para todos ouvirem o Evangelho. Você ainda quer ficar 650 anos nessa terra? Então o pastor Ayrton disse, vamos criar um projeto chamado Mission Reforms, que é o seguinte: cada divisão vai adotar alguns países dessa região como se fosse do seu país. Então, antes, até o ano passado, a divisão sul-americana tinha 8 países. Agora, a partir desse ano, é como se a divisão sul-americana tivesse 15 países. Porque você, com a sua oferta, vai levar o Evangelho para mais 5 ou 6 países dessa região. O que é que você diz? Amém. Que seja louvado. Isso emociona meu coração profundamente, porque eu estou cansado dessa terra. E o que nos separa
da volta de Jesus não é mais terremoto, não é mais guerra, não é mais doenças. É o evangelho do reino ser pregado a cada tribo, a cada língua e a cada nação. E semana passada tivemos uma reunião e foi votado que todas as associações do Brasil, inclusive essa aqui, nós vamos nos unir, da divisão, nós vamos nos unir e vamos mandar 3 bilhões e meio de dólares para pregar o evangelho aí. E daqui a algumas semanas, todos os pastores da divisão vão ser avisados que aqueles que quiserem ir como missionário para lá, podem ir, porque nós vamos continuar mantendo eles aqui, mesmo que o povo de lá não tenha recurso. O que é que você diz? Amém. Então você não pode ir, mas alguém pode. Mas sabe o que é que essa pessoa precisa? De recurso. E é quando você entrega a sua oferta e o seu dízimo, sem direcionar para onde vai, o recurso está chegando lá. Quer ver outra história bonita? Essa aqui é a única igreja adventista do Iraque. Nós só temos um pastor e uma igreja, que é essa aí. Ela já foi concluída, a construção. E eu estava falando com esse pastor, esse que está nessa foto de cima aqui, ó, de óculos escuros, e a esposa do lado. E eu conversando com ele, eu tive o privilégio de participar do jantar na casa dos pais dele, no dia que ele, na semana que ele estava indo embora para o Iraque. Eu não tinha nem coragem de comer, de tanta emoção, de saber que alguém estava aceitando o chamado para ser pastor no Iraque. E eu disse assim: pastor, Deus seja louvado, que Deus te use. E ele me disse assim: pastor, realmente Deus seja louvado por me usar, mas eu só posso ir porque a igreja na América do Sul é fiel, porque tudo que eu tenho lá é o que a igreja da América do Sul manda para mim. Então talvez você nunca tenha ido no Iraque pregar com essa família, mas através dos recursos eles continuam pregando por causa da nossa fidelidade. O que é que você diz? Amém. Quer ver outra história linda? Esses casais que estão aí nas pontas são pastores, e as que estão de preto são as esposas. Eu coloquei essa tarja aí para proteger, para não divulgar a imagem deles, por segurança. Eles estão pregando em um dos lugares mais perigosos do planeta para pregar o evangelho. E eles não estão lá porque são pastores, porque pastor não pode entrar nesse país. Eles estão lá porque a esposa de cada um deles é médica. E elas fizeram um concurso, esse país aceita médicos de outros países, e elas estão trabalhando como médicas, e eles estão encontrando toda a oportunidade para falar de Jesus. E eles conseguiram, junto a um homem lá muito rico, eles conseguiram uma parte de um terreno lá, no meio do deserto lá, porque tudo lá é deserto, e esse homem doou o terreno, e foi construída essa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olha que igreja linda. Pastor, mas como é que tem uma igreja tão linda nesse lugar, se não tem adventista praticamente lá? Não tem adventistas lá, mas tem adventistas de Campo Grande, porque uma parte da nossa oferta foi construir essa igreja. Você já pensou nisso? Há um país no planeta chamado Butão, esse que está aí. Ele faz divisa ali com a China, com Bangladesh, com a Índia, e é um dos países mais perigosos do mundo para pregar o evangelho. Mas tem um projeto missionário lindo lá. É assim, ó. As pessoas desses países vizinhos aí, os adventistas de Bangladesh, da China, da Índia, eles chegam na divisa do país, aí eles recebem da Rádio Mundial Adventista. Esse radinho aí custa $15. É alimentado com energia solar, não tem pilha. Nesse radinho aí eles podem acessar a Rádio Mundial Adventista. Aí tem gravado Grande Conflito na língua local, tem a Bíblia. Já que eles não podem entrar no país, eles amarram esse radinho num balão de gás hélio. Não tem aquele balão que sobe? Aí eles oram e dizem assim: Senhor, leva esse balão para onde o Senhor quiser. E quando o gás perde o efeito, o balão cai. E a Rádio Mundial Adventista está recebendo vários e-mails de pessoas dizendo: eu recebi, caiu um radinho aqui no meu quintal, eu ouvi a mensagem e eu quero entregar a minha vida a essa mensagem. É esse Deus. Eu pedi à Rádio Mundial Adventista algumas fotos, e eles enviaram, de pessoas que podiam divulgar, que receberam ou que encontraram esse radinho caído lá com esse balão. Pessoas que estão ouvindo a mensagem. Esse radinho custa $15. Sabe como é que ele é comprado? Todos os meses, uma parte da nossa oferta vai para a Rádio Mundial e compra esses radinhos para esse projeto. Amém. E um dia você vai chegar no céu
e vai encontrar pessoas de um país que você talvez nunca tenha ouvido falar até hoje, e o teu anjo vai apresentar a essa pessoa, e essa pessoa vai dizer assim: olha, o meu anjo me disse que a sua oferta ajudou a comprar um parafuso do radinho, mas se não fosse aquele parafuso, o radinho não tinha ficado pronto. E eu quero lhe agradecer porque hoje eu estou salvo pela eternidade. Amém. Se isso não emociona o seu coração, você precisa rever sua paixão missionária, porque isso deveria emocionar o nosso coração profundamente. Então, o que atrapalha esse projeto de Deus através da igreja é o que se chama de doações, que são ofertas arrecadadas de tempo em tempos para projetos gerais ou locais. O manual da igreja chama de oferta específica, oferta especial, oferta de sacrifício ou oferta direcionada. Não há nenhum problema direcionar minha oferta. Deixa eu deixar isso bem claro. Eu quero, pastor, direcionar minha oferta para o desbravador. Eu não posso ajudar o clube dos gravadores? Não apenas pode, você deve. Mas qual é a ordem? Você entrega seu dízimo, você não mexe no seu dízimo, você tem um percentual de pacto, sua oferta regular, e você tem uma oferta de sacrifício, que você pode direcionar para onde você quiser. Então, eu estabeleci há alguns anos que eu vou entregar meu dízimo, eu tenho 10% de oferta regular, essa eu não mexo, eu entrego lá no envelope, e a igreja vai direcionar, 60% vai ficar para os departamentos da igreja, e 40% vai para esses projetos missionários. E eu tenho 5% de oferta de sacrifício. Com esse valor, eu ajudo. Minha esposa estava como diretora de clube, e o povo de clube sabe pedir. O povo abençoado. E minha esposa toda hora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se tem um Campori e tem 30 meninos no clube, o diretor quer levar 28? Não. Claro que não quer. Como é que eu ajudo o clube? E tem que ajudar. Com oferta de sacrifício, que não é o dízimo, não é o pacto, a oferta regular, é uma oferta extra dízimo, extra pacto. Pastor, isso está na Bíblia em vários lugares. Por exemplo, quando Moisés foi construir o tabernáculo, ele começou a pedir oferta direcionada para o povo. E chegou o momento que Moisés disse o quê? Não precisa mais não, acabou. Moisés não estava cancelando o dízimo, e Moisés não estava cancelando a oferta regular, ele estava cancelando a oferta de sacrifício. A oferta de sacrifício é uma coisa esporádica que você entrega, que você direciona para uma necessidade urgente. Ah, pastor, mas a minha igreja não tem recurso, a gente tem que direcionar. Tem algum tesoureiro aí? Cadê os tesoureiros de igreja? Um dia eu estava falando isso, e um tesoureiro me disse assim: pastor, eu vou lhe ser sincero. Uma irmã me disse: quando os irmãos entregam, eu entendi o seu projeto, pastor, mas deixa eu lhe falar a minha realidade. Quando o irmão vem entregar um envelope, eu peço para ele rasgar o papel e colocar a oferta para a igreja local, para que direcione tudo para a igreja local. Porque, pastor, se o povo não direcionar, eu não vou ter dinheiro nem para pagar o zelador, pastor, da igreja. Eu disse: irmã, não tem dinheiro nem para pagar o zelador, por isso você manda direcionar a oferta para a igreja local. Ele disse: é, pastor, eu digo, vamos fazer um cálculo então. Se as pessoas que fossem dizimistas na igreja, faz aí o cálculo, os tesoureiros têm esse cálculo muito fácil na cabeça. Eu perguntei para essa irmã: se os irmãos todos são dizimistas? Ela: não, pastor, muitos não são. Ok, se só os que são dizimistas tivessem também uma oferta regular de 5%, e aí 60% dessa oferta fica na igreja local, daria para pagar o zelador? Ela fez o cálculo e disse assim: pastor, dá para construir outra igreja. Ele disse: então, a solução não é ensinar o povo a direcionar, é ensinar o povo a ter uma oferta regular. Se a igreja tem uma oferta regular, se todos são ofertantes, o caixa da igreja vai ter recurso para os departamentos, o caixa da igreja vai ter recurso para as necessidades da igreja, e mesmo assim vai continuar ajudando as missões. E quando tiver uma oferta espetacular, uma construção, alguma coisa grande, aí alguém pode dizer: irmãos, louvado seja Deus, porque vocês já são dizimistas e ofertantes regulares. Agora, para esse momento de reforma, ou para esse momento de Campori, nós precisamos de uma oferta de sacrifício. Não é o seu dízimo e não é a sua oferta regular, é uma oferta de sacrifício. E essa oferta é para essa quantidade só por esse período. No meu último distrito, havia uma das igrejas do distrito que estava em reforma, não saía do alicerce, só tinha um alicerce, era gigante a construção. E eles reuniam lá no edículazinho atrás, e estava no alicerce há vários anos. E quando eu me inteirei da situação, eu descobri que tinha irmãos que o dízimo
não entregava dízimo. Pegava o dízimo e colocava lá, oferta para a construção. E a oferta, não tinha oferta, era oferta para a construção. Então, não quero nem saber com o plano de Deus para o planeta, é só a minha igreja. E não saiu do alicerce. Eu reuni a comissão e disse, irmãos, não está certo isso, dízimo é dízimo. A Bíblia, Espírito e Profecia, é muito clara em dizer que dízimo não deve ser usado para a construção de igreja. Há uma outra função do dízimo. E a oferta não é só para a igreja, irmãos, a oferta é para o planeta. Então, eu disse para a comissão da igreja, vamos fazer o seguinte, não vamos mais direcionar dízimo para a construção e não vamos mais direcionar a oferta para a construção. Se alguém quiser, além do dízimo e da oferta, entregar uma oferta de sacrifício, tudo bem. Aí o pessoal começou a rir. Pastor, a gente não consegue terminar essa construção fazendo desse jeito. Se for do seu jeito, vai demorar até o milênio. Eu digo, irmãos, me dê um ano, só um ano. Se em um ano não funcionar, aí eu reconheço que vocês têm um plano melhor do que o meu. Só que não é meu plano, é o plano de Deus. E ninguém tem um plano melhor do que o de Deus. Porque o plano de Deus é pregar o Evangelho em cada tribo, em cada língua, em cada nação. Onde eu estou com meus dons e onde eu não estou, com os recursos que Deus colocou nas minhas mãos. E a comissão da igreja disse assim, pastor, vamos lhe dar um ano. Eu levei a comissão lá na frente da igreja no sábado, disse, irmãos, aqui estão os líderes que vocês escolheram e nós tomamos uma decisão que queríamos desafiar vocês também. Ninguém mais vai direcionar dízimo para a construção e ninguém mais vai direcionar oferta para a construção. Dízimo é dízimo, oferta é oferta. E expliquei para onde a oferta ia e já vou mostrar para vocês. Agora, se você quiser dar além do dízimo e além da oferta, uma oferta direcionada para a construção, tudo bem. Mas só se você puder e se for além do dízimo e além da oferta. Tudo bem, igreja? Tudo bem, pastor. Irmãos, 4 sábados depois, eu estava pregando nessa igreja, postou um carro, entrou na igreja do senhor, saiu desse carro, eu não conhecia, sabia que ele não era membro da igreja. No final fui cumprimentá-lo e disse assim, pastor, eu moro no final da rua. A minha avó era dessa igreja, ela faleceu, foi quem me criou. Ela me trazia aqui quando era pequeno, eu não cheguei a batizar, me afastei de Deus. E eu passo aqui todo dia para o trabalho e vejo vocês aí nessa construção. E Deus tocou meu coração essa semana. E eu quero dizer que até o último tijolo dessa construção eu vou doar. Irmãos, no final daquele ano, infelizmente eu saí daquele distrito e a minha despedida foi nessa igreja já coberta. Porque não existe um plano melhor do que Deus para o seu clube de gravadores. Não existe um plano melhor do que o de Deus para a sua construção de igreja. Não existe um plano melhor do que o de Deus, porque o plano de Deus é, não pense só em você, na sua igreja local. Pense na igreja de Deus ao redor do mundo. Porque quanto mais eu envio ofertas para as missões, mais Deus abençoa a igreja local. É isso que devemos ter em mente. Sabe o que é que eu quero que você guarde no seu coração? Já estou indo para o final, sem ter apresentado nem a metade do que eu queria. Quando você entrega a oferta direcionada, 100% dela vai para onde você direcionou. Deu para entender? Então, se eu escrever lá, oferta para o banco da igreja, quanto dessa oferta tem que ir para o banco da igreja? 100%. Se eu colocar lá, oferta para o departamento infantil, quanto dessa oferta tem que ir para o departamento infantil? 100%. Pastor, há problema fazer isso? Se for o seu dízimo e se for a sua oferta regular. Mas se for sua oferta direcionada, sua oferta de sacrifício, não há problema. Mas se você só entrega a oferta direcionada, você está dizendo o que importa é o que eu quero, o que eu gosto. E aí, você pode correr o perigo de se tornar um doador e não um ofertante. E olha o que você precisa entender sobre essa diferença. Doador é aquele que diz assim, o assunto é meu. É o que eu gosto. Eu só gosto do clube de desbravador, não gosto do aventureiro. Então só gosto do desbravador. Mas quando você é ofertante, diz respeito às coisas de Deus. Então, quando você entrega a sua oferta sem direcionar, 60% dela vai para o caixa da igreja, e a igreja deveria ter um orçamento para que todos os departamentos recebessem uma fatia desses 60%. E se todos fossem ofertantes e todos recebessem uma fatia, haveria recursos para todos os departamentos. Quando você é doador, é o seu dinheiro. Quando você é ofertante, são as dádivas de Deus. Quando você é doador, é o seu projeto. Quando você é ofertante, é a obra de Deus. Quando você é doador, você está no controle. Como esse irmão que diz assim, o som é meu, eu vou levar o som. Quando você é ofertante, Deus está no controle. Quando você é doador, é uma oferta esporádica. De vez em quando eu dou para isso, de vez em quando eu dou para aquilo. Quando você é ofertante, ofertar é um estilo de vida. Porque, biblicamente, não há nenhuma lógica de ser dizimista e não ser ofertante.
Se eu tenho recurso para reconhecer Deus através do dízimo, eu também tenho para reconhecer Deus através das ofertas. O doador, aqui está a parte mais importante. No doador, o que é mais importante? A quantia. No ofertante, o que é mais importante? Deixa eu explicar isso aqui para vocês verem que coisa linda de Deus. Só pode ter saído da cabeça de Deus porque nosso Deus é grandioso. Eu dou para os meus filhos todos os meses uma mesada. E não é para eles terem dinheiro, é para eles aprenderem a serem dizimistas e ofertantes. E depois para aprenderem a economizar. Então os pais têm que ensinar 3 coisas para os filhos. Primeiro, a ser fiel a Deus. Dízimos e ofertas. Segundo, a economizar. Terceiro, a ajudar quem precisa. Para você ensinar bem seu filho, você tem que dar uma mesada e ensinando isso para eles. Então, os meus filhos recebem R$50 de mesada. Eles decidiram que iam dar uma oferta regular de 10%. Então, eles dão quanto de dízimo? R$5. E quanto de oferta? Só que esses R$5 é pouquinho, mas é quanto da renda deles? 10%. Olha que coisa linda. Na causa de Deus funciona assim. Os meus filhos só dão R$5, mas é 10%. É mais do que alguém que dá R$1.000, mas só representa 1% do que ele ganha. Porque o que importa para Deus não é o valor. O que importa para Deus é a entrega. É por isso que quando aquela viúva foi entregar a oferta, ela entregou a menor moeda da economia judaica. Aí Jesus falou assim: estão vendo esses homens aí dando um monte de dinheiro? Eu vos digo que ela está dando mais do que todos os outros. Não é que ela estava dando mais do que um, ela estava dando mais do que quantos? Pela matemática, Jesus não estava certo. Porque ela não estava dando mais em quantidade, ela estava dando mais em percentual. Porque que percentual ela entregou a oferta dela? Ela entregou tudo, ela entregou 100%. Isso é graça, meus irmãos. Só através da graça, os R$5 dos meus filhos pode ser mais do que R$1.000 de alguém que está entregando a sobra. Então, na doação não. Quem é mais importante na doação? Aquele irmão que deu R$1.000 para comprar a tinta da igreja. Na oferta não. Na oferta, para Deus, porque a contabilidade de Deus não é de quantidade. A contabilidade de Deus é de entrega. A contabilidade de Deus é de entrega. A viúva deu mais do que todos os outros, porque ela entregou mais. Não em valor, mas em entrega. Então, se todo mundo dá oferta, não é esse irmão que tem mais dinheiro que é o dono da tinta da igreja. É todo mundo que se uniu e comprou a oferta porque o dinheiro está no caixa da igreja. Mas quando eu começo a direcionar minha oferta, todo mundo começa a direcionar minha oferta, você começa a ser dono de projetos. Não foi eu que paguei a tinta, foi eu que paguei o som, foi eu que paguei o ar-condicionado, foi eu que comprei o banco. Meus irmãos, isso é tão perigoso. Você sabe que eu já vi uma família que sentava no mesmo banco da igreja. E quando alguém perguntava, não, porque a gente que comprou esse banco. Olha que terrível. Que assustador. Isso é o que pode acontecer se a gente não tiver cuidado. E eu quero terminar com isso aqui, ó. Quando você entrega suas ofertas, é dividido assim: 60% fica onde? Na igreja local. Quanto fica na igreja local? 60%. Aí tem gente que diz assim: pastor, além de sair o dízimo da igreja, ainda vai 40% para a associação? Não. Dos 60% que fica na igreja local, é dividido para o departamento da igreja. Aí a comissão da igreja faz um orçamento para dividir esse valor. Os outros 20% vão para a associação geral. Desses 20%, 60% vai para os projetos da Capa da Lição, como eu falei, e os outros 40% para projetos missionários permanentes, como o da Rádio Mundial Adventista, que todo mês recebe ajuda. E os outros 20% são divididos assim: 70% fica para a associação, 18% para a união e 12% para a divisão. Mas cada centavo desse valor tem que voltar para as igrejas, através de reforma de igreja, de bíblias. Quem aqui já viu alguém ser batizado e receber uma bíblia no kit batismal? E quanto o pastor cobrou para aquela bíblia lá escondida do candidato lá na salinha do... Quanto? Mas aquela bíblia custou alguma coisa? De onde ela veio? Das nossas ofertas. A associação compra, a associação não tem, irmãos, um segredo para vocês que pouca gente sabe. A associação não tem uma máquina de fazer dinheiro lá, viu? Sabe que dinheiro a associação tem? O nosso.
Então, cada estudo bíblico, cada Bíblia, cada reforma de igreja, cada compra de terreno, cada aluguel é pago com o nosso recurso que a associação tem que devolver integralmente para as igrejas. A união, a mesma coisa. E o que é que a divisão sul-americana faz com esses 12%? Dos 12% que vai para a divisão, 20% vai para um projeto chamado Flagelados. Quando tem alguma catástrofe, como teve em Brumadinho, em Minas Gerais, a Igreja Adventista ficou responsável por cuidar de 100 famílias. Até aluguel a igreja teve que pagar para pessoas que perderam tudo. Agora, no incêndio do Chile, a igreja está cuidando dessas pessoas do incêndio do Chile. Com que recurso? Com o nosso recurso, que fica num montante lá e que depois vai para esses projetos de emergência. 45% para a missão global, para plantar igrejas em lugares que não tem igrejas, e 35% para ajuda de compra de materiais, de bíblias, para a missão Caleb, para evangelismo, para batismo, para dar uma subvenção para as associações. Então, cada centavo das nossas ofertas ou fica na igreja local, 60%, ou vai para o planeta, 20%, ou vai para a divisão sul-americana e a nossa região, esses outros percentuais. Dessa maneira, você está pregando na sua igreja, você está pregando na sua região e você está pregando no planeta. Com cada centavo. Isso é pregar o evangelho em cada tribo, em cada língua e em cada nação. Então, se você disser, pastor, resume. O resumo que eu posso te apresentar é esse aqui, ó. Esse aqui é o resumo que eu quero apresentar para você. Deixa eu passar aqui. Vamos colocar ar-condicionado na nossa igreja. Ok. Então vamos fazer o seguinte, irmãos. Todos nós vamos ser ofertantes. 60% das nossas ofertas vão ficar na igreja. E a comissão da igreja pode determinar o que vai ser feito com esse recurso. Quanto desse recurso nós vamos usar para colocar ar-condicionado? Mas não vamos deixar de ajudar as missões e os países distantes. Ah não, pastor, assim não dá. Eu quero o seguinte. Eu quero que 100% da minha oferta fique só para o ar-condicionado na igreja. Ok, você decidiu isso? Então, o que você está decidindo de verdade é o seguinte: nada por cento para as missões e nada para os países. E esse não é o plano de Deus. Porque o plano de Deus não é uma igreja local. Irmãos, nós não somos chamados para ter a igreja mais bonita da cidade. Nós somos chamados para ter a igreja mais presente no planeta. Apocalipse 14, verso 6 diz isso. Não há nenhum problema ter uma igreja bonita. Desde que, para ter uma igreja bonita, eu não use o recurso que deveria ser usado para as missões apenas na minha igreja. Então, quando falta recursos na igreja, não é que falta recursos, é que falta ofertantes. E nós devemos dizer, Senhor, me ajuda com sabedoria como líder. Primeiro, a ser um ofertante. Segundo, para ajudar as pessoas a entenderem isso, porque temos que pregar o evangelho em cada tribo, em cada língua, em cada nação. Eu estou cansado. Semana passada eu tive a oportunidade de pregar no concílio que ficava perto da casa do meu pai. Eu fui visitar meu pai. E meu pai tem lá as suas necessidades de saúde. E cada vez que eu me despeço do meu pai, eu me pergunto se vou vê-lo novamente. Por causa do meu trabalho, eu demoro a voltar, demoro a ver meu pai. E cada vez que eu tenho que me despedir do meu pai, eu me emociono. E só tem um jeito disso parar. É Jesus voltar. Há 15 dias, eu tive que levar minha filha para o internato. Gente, se você tocar em mim, eu choro. Minha filha de 15 anos, pela primeira vez, saiu de casa. É claro que eu estou feliz por ela, foi ela que decidiu ir, vai ser um lugar que vai ser uma bênção para ela, mas está longe de mim, e não está certo, o filho está longe do pai. Só tem um jeito de minha filha crescer perto de mim, é Jesus voltar. Porque no céu as coisas boas vão estar juntas. E sabe o que é que nos distancia da volta de Jesus? O evangelho do reino chegar em cada tribo, língua e nação. Então não tente fazer um plano melhor do que Deus. Não se separe do plano oficial da igreja. Seja fiel e saiba cada dia que Deus está usando você com muito ou pouco para que o evangelho chegue em cada tribo, língua e nação. Eu quero fazer um apelo nesse momento. Quantos dos líderes que estão aqui presentes querem dizer, pastor, diante de Deus eu entendi o que você falou. E diante de Deus eu quero ajudar essa igreja a manter-se unida. Eu quero estudar mais a Bíblia e eu quero ajudar as pessoas que eu lidero a estudarem mais a Bíblia. Quantos querem dizer isso a Deus? Segundo, quantos querem dizer, pastor, eu entendi o que você pregou e diante de Deus
eu quero me envolver mais com a missão. E eu quero influenciar as pessoas que eu lidero para que também se envolvam com a missão. Quantos querem dizer isso a Deus? Terceiro, quantos querem dizer, pastor, eu entendi o que você apresentou e diante de Deus eu quero ser fiel. Eu não quero que meus recursos fiquem só na igreja local. E eu quero ajudar as pessoas que eu lidero a entenderem isso também, que nós temos um evangelho para pregar para todo mundo. Então, se eu tiver que direcionar uma oferta, não vai ser meu dízimo, não vai ser minha oferta regular. Essa é uma oferta de sacrifício que Deus me abençoe a dar e direcione para onde eu devo direcionar. Mas é isso o plano que eu quero seguir. Quantos querem dizer isso a Deus? Feche seus olhos, vamos falar com Deus.